Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Evangelho do Reino, interior de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Reino de Deus. Onde será estabelecido o Reino de Deus? O Reino de Deus será no céu ou o Reino de Deus será na terra? Mas antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, se você quer nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com mais pessoas, para que a Palavra de Deus possa ser divulgada em testemunho a todas as nações, para que possamos ter um alcance maior e as pessoas possam tomar conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Vamos entrar no assunto do vídeo de hoje. Onde será estabelecido o Reino de Deus? O reino de Deus será no céu? O reino de Deus será na terra? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a esse respeito. Muitas pessoas entendem que o reino de Deus será no céu, que a igreja será levada para o céu e reinaremos no céu para sempre. Mas vamos analisar um pouco mais a palavra de Deus para que possamos compreender melhor um pouco o que a palavra de Deus nos fala acerca desse reino, o reino do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus é Senhor do céu e da terra. A sua majestade está acima da terra e do céu. Olha o que nos diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Então o Senhor Jesus ele diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é Senhor tanto do céu como da terra. O seu nome, ele é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. O Senhor Jesus, ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, para orarmos pela vinda do seu reino. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina para orarmos pela vinda do seu reino, para que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. A pergunta é: a vontade de Deus é feita na terra? Hoje, a vontade de Deus ela é feita na terra? Não. Basta apenas olharmos ao nosso redor e vermos a situação em que o mundo se encontra. As pessoas hoje, elas não fazem a vontade de Deus na sua maioria. A vontade de Deus, ela é feita na terra em parte, pois a vontade de Deus é feita apenas pela igreja. A igreja procura fazer a vontade de Deus aqui na terra. Mas a palavra de Deus nos afirma que um dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Olha o que nos diz lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então essa passagem está dizendo que naquele dia, e naquele dia é o dia do Senhor, o dia da sua vinda, o Senhor Jesus virá para ser rei sobre toda a terra, para juntamente com a sua igreja vitoriosa e gloriosa governar as nações da terra. Hoje temos vários senhores, vários presidentes, governantes de vários países, mas no dia da sua vinda, o Senhor Jesus virá para assumir o reino desse mundo, conforme nos diz lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós vamos observar que Deus tem um propósito para a terra, e esse propósito é eterno. A palavra de Deus nos diz que os seus planos não podem ser frustrados.
E esse plano que Deus tem para a terra jamais poderá ser cancelado. Olha o que nos diz lá em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Meus irmãos, Deus criou a terra para ser habitada, e esse propósito de Deus não pode ser mudado. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz: Bem sei que tudo podes, nenhum de seus planos podem ser frustrados. Então, aquela ideia original lá do Éden não foi cancelado. O Éden foi um protótipo do reino. O homem pecou, mas Deus, através de Jesus, tinha um plano para restaurar tudo, onde ele constituiu reis e sacerdotes para que fossem co-herdeiros com Cristo, para reinar e ter autoridade sobre as nações, para que assim Deus possa habitar com os homens na terra para sempre. É o que nos diz lá no final do livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o reino que será estabelecido por Jesus aqui na terra a partir do milênio é para preparar a terra para a vinda do Pai, pois no final do milênio a nova Jerusalém descerá para a terra e o santuário de Deus habitará com os homens para sempre. Aquela ideia lá do Éden finalmente irá se cumprir. Irmãos, nós temos que entender que a terra não será destruída, pois Deus tem um propósito eterno para ela. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Deus fez uma aliança com Abraão, lhe prometendo a terra como herança perpétua. Deus promete a Abraão a terra em possessão perpétua. Prometeu para Abraão e a sua descendência. E como o apóstolo Paulo nos ensina, a descendência de Abraão é Cristo. Cristo o cabeça e o corpo a sua igreja. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé, ou seja, a igreja, que é o Israel de Deus. Muitos dizem que a terra será destruída e vamos morar no céu para sempre. Mas o que será destruído não é a terra, são as obras do homem, são os ímpios, mas o justo herdará a terra e habitará nela para sempre, conforme nos diz Salmos 37, versículo 29. E o Senhor Jesus confirma isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde ele diz: Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então vemos que a terra não será destruída. Assim como o dilúvio veio e acabou com tudo aqui na terra, e a terra permaneceu, assim acontecerá o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então vejam, não é a terra que será destruída, e sim os ímpios, confirmando o que está escrito lá em Salmos 37 e 34, que diz assim: Espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então os ímpios é que serão exterminados na vinda de Jesus, mas os mansos, o que esperam no Senhor, possuirão a terra, no reino de paz e justiça que será estabelecido por Cristo aqui na terra. Há um tempo determinado por Deus para que tudo isso aconteça. E como a palavra nos ensina, será no ressoar da última trombeta.
a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos serão transformados e encontraremos com o Senhor nos ares, para a batalha do Armagedom, onde os ímpios serão exterminados, para que Jesus e a Igreja assumam o governo deste mundo e as nações restantes que forem absolvidas no tribunal de Cristo possam participar de um reino de justiça e paz que, enfim, será estabelecido na terra, se cumprindo assim o que está profetizado lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, se cumprindo as 70 semanas, o Senhor Jesus voltará para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e, enfim, trazer justiça eterna, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, a pergunta que foi feita lá no início: onde será estabelecido o reino de Deus? O reino de Deus será estabelecido na terra. Lá em Apocalipse 5, versículo 10, fala assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 27, fala assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, reparem, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu é aonde? Na terra. Serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós estamos vendo na palavra que o reino dos céus é o reino que virá dos céus e será estabelecido aqui na terra. O Senhor Jesus, conforme diz a promessa, se assentará no trono de Davi, seu pai, e Jerusalém será restaurada, para ser a capital do reino. E como diz nos livros dos profetas, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e todos os povos lhe obedecerão, porque ele será Senhor de toda a terra. O reino será estabelecido na terra, mas o Senhor reinará tanto na terra como no céu. E nós, a Igreja vitoriosa, estaremos na terra para governar as nações. Mas nós, a Igreja gloriosa, a Igreja glorificada, que terá um corpo glorificado e incorruptível, nós também habitaremos o céu. Pois durante o milênio, a Nova Jerusalém estará no céu, e a Igreja, ela terá acesso ao céu. Pois não estaremos mais presos às limitações físicas, teremos o corpo glorificado, e assim como os anjos, poderemos subir e descer, poderemos estar no céu e na terra, e junto com Cristo reinaremos sobre as nações da terra para sempre. Que o Senhor Deus possa nos abençoar para que compreendamos o seu reino, para que possamos entender aonde será estabelecido o seu reino. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.